Pessoal, boa tarde mais uma vez, tá? Obrigado por estarem presentes hoje. Vamos dar continuidade, né, ao conteúdo de HTML. E, assim, eu peço para que, se por acaso alguém estiver com alguma dificuldade no aprendizado aí, que me fale, né? Professor, eu não estou conseguindo fazer isso. Professor, não estou conseguindo fazer aquilo. É dessa forma que eu vou ajudar vocês, tá? Sabendo que vocês estão com alguma dúvida e eu ajudar a solucionar a dúvida de vocês, ok? O que eu não, por exemplo, o que eu aconselho seria que vocês pudessem me falar. Agora, às vezes está acontecendo aí de algumas pessoas estarem com dificuldade, não sei dizer se está praticando ou não, tá? O que eu peço para vocês que sempre durante a semana vocês possam ir praticando o HTML. É uma coisa nova que vocês estão vendo agora, vocês não tinham visto isso antes. Existe uma certa dificuldade, sim, e essa dificuldade é normal, todo mundo passa, eu passei, todos os alunos passam, principalmente quando está vendo algo de novo. E essa dificuldade, ela só vai reduzir ou acabar ao ponto que vocês forem praticando, tá? Então, por favor, quando vocês forem tendo ou dúvidas, vão me informando ou pratique, tá? Eu já coloquei, já passei para o módulo de HTML exatamente por ter a possibilidade de vocês poderem acompanhar, independente de vocês terem telefone, aliás, independente de vocês terem computador ou não, tá? Com o computador só vai, obviamente, facilitar, mas com o celular consegue-se fazer exatamente a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Não muda nada, tá? Então, repito, quem tiver alguma dificuldade, me chama no privado, professor, não estou conseguindo. E aí você vai explicar qual é a dificuldade que você está tendo, e aí eu vou tentar ajudar para vocês de alguma forma. Agora, não é válido, por exemplo, essa questão de estar dizendo que está com dificuldade, por exemplo, sem praticar. Aí é muito complicado, tá? Vamos lá. Então, logo no início aqui da aula, eu até perguntei ao Matheus, porque aconteceu o Matheus e o Josenildo, aconteceu um incidente aqui, que na aula passada eu salvei o conteúdo da aula de vocês em outra pasta, e misturei com outra pasta, da turma de segunda tarde. E aí eu fiquei meio confuso na sequência da aula que nós iremos ver hoje. Então eu vou compartilhar aqui o navegador para a gente ver mais ou menos o que nós já fizemos aqui. Com certeza vocês vão dizer que é alguma coisa que nós já fizemos e nós vamos fazer outras coisas agora, vamos acrescentando e aí a gente vai conhecendo aos poucos. Então nós temos esse formulário, digamos que é cadastro de cliente, e aqui nós vamos cadastrar algumas informações, tá? Então nós vamos montar esse formulário, nós vamos também organizar a questão, continuar organizando a questãozinha do tamanho, o tipo de dados, tá? O botãozinho de enviar, ou seja, do input. Algumas coisas a gente vai rever porque eu meio que me perdi aqui nessa sequência, tá? O códigozinho do HTML dessa página, eu já estou com ele aqui aberto para que a gente possa continuar, tá? Deixa eu só apagar aqui para a gente fazer ele normalmente. Vamos lá. Primeiro, um detalhe, tá? Deixa eu só comentar aqui o que é que se tem nesse código aqui. Eu acho até também que vocês assim, deveriam, né, com certeza é uma obrigação, na verdade, de vocês irem praticando em casa. Deixa eu ver aqui que mandaram alguma mensagem para mim. Deixa eu ver. Ah, tá. Deixa eu ver aqui o João. Ô João, a questão aí da dificuldade, tá? Por exemplo, você já baixou o editor HTML Edition ou o Sublime Text no seu celular? Ou no seu celular ou no seu computador. Ele não vai precisar da internet não, João. Viu?
você pode utilizar ou um ou outro sem precisar da internet, tá? A única coisa que você vai precisar da internet é, por exemplo, assistir às aulas se fossem no YouTube, entendeu? Aí poderia fazer isso daí. Mas no caso, para usar o Sublime ou o HTML Edition, então, cara, são apenas editores de textos, tá? São apenas editores de texto, não vai consumir nada não no seu celular. Se for o caso, restaura o celular, viu, pessoal? Se alguém tiver passando dificuldades, por exemplo, meu celular tá cheio, meu celular... Pessoal, restaura o celular. Wesley, acho que já... Isso, Wesley, a gente só vai continuar porque eu troquei os seus arquivos aqui. João Henrique colocou, eu tenho o Sublime Text e o Python, mas eu uso mais o Python. É porque o Python, João Henrique, o Python é uma linguagem de programação e o Sublime ele é só um editor de texto. O importante é que você use, entendeu? Você conseguindo fazer as práticas, você pode usar até o bloco de notas se você quiser. Para mim tá ótimo, para mim tá perfeito. Viu, pessoal? Então, se alguém estiver passando dificuldade, questão de celular, o que é que se faz? Por exemplo, teve um aluno, professor, eu não consigo instalar. Pessoal, é questão de você dar preferência. Então, desinstala aqueles aplicativos, aqueles joguinhos que você tem no celular, desinstala Free Fire. O Sublime é muito pequeno, é um programinha super pequeno, tá? Que não vai ocupar praticamente nada no seu celular. Mas se for o caso, restaura. Em último caso, restaura o celular para que vocês possam praticar. Eu tenho certeza que o estudo aqui ele é mais interessante do que, por exemplo, Free Fire, esses joguinhos aí que eu costumo ver que os alunos estão jogando, né? Não abrir mão do jogo, tá? Então, o Sublime é uma coisa, ou o Sublime ou o HTML Edition é uma coisa muito pequena, que não vai ocupar espaço não no computador, tá? Vamos lá. Olha só. O que eu ia falando aqui, a questão de vocês compreenderem linha a linha, tá? É interessante, por quê, pessoal? Por que é interessante o linha a linha? A prova de vocês, eu estou verificando se eu passo uma prova prática, uma prova de vocês marcar X e descreverem algumas situações. Como eu sei que muita gente tem celular, então a prova prática que eu geralmente passo nas aulas, né, quando todo mundo está presencial, ela é mais difícil e geralmente dura uma semana para ser feita, ou alguns dias para ser feita, digamos assim. Então é provável que eu passe uma prova online para vocês fazerem. E essa prova online é necessário que vocês leiam um código e vocês interpretem aquele código e vai ter lá um campozinho para você descrever, por exemplo, o que implicará o código da linha 8, por exemplo, tá? E aí você vai lá e descreve o código da linha 8, certo? Então a prova de HTML de vocês, ela pode ser assim, então é provável que ela seja assim. Aí é interessante que vocês possam ir estudando e compreendendo cada um dos códigos. Por exemplo, só mostrando aqui a estrutura do que tem aqui nessa pasta, tá? Na linha 8, já que eu comecei por aqui, ele diz que na linha 8 eu criei uma div, ou seja, um bloco de conteúdo, tá? E esse bloco de conteúdo eu coloquei o nomezinho, ou melhor, eu abri um CSS chamado de style, tá? E eu especifiquei lá um background color, ou seja, uma cor do fundo preta, tá? Eu coloquei também um H1, que é um título, tá? Nesse título eu também apliquei um CSS. Eu informei que esse texto ele vai ser com a cor laranja. O alinhamento do texto será centralizado e o texto, obviamente, é cadastro de cliente. Na linha 11, eu abri um formulário, tá? Dentro do formulário, eu criei um field set. Então, esse field set é aquela borda que vai ficar ao lado do formulário. Eu também criei um CSS para esse formulário, onde eu especifico que esse formulário ele só vai ocupar 50% da tela, tá? Então, aqui eu criei uma legenda do formulário, tá? Ou seja, cadastro de clientes. E em seguida eu fui criando cada um dos campos.
Aí vocês observem o seguinte, ó. Os campos eu coloquei um label, tá? Dentro desse label eu coloquei um título, ou seja, eu estou dando um título para esse campo. Esse campo vai receber uma informação do tipo texto, tá? E o nome desse campo é nome, ok? Então, na verdade, aqui o label, pessoal, ele cria só um rótulo, tá? Ele criou só um rótulo, na verdade, com o nome e que ele já especificou a respeito do tipo de dados. Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, um input, só um detalhe, tá? Eu coloquei aqui esse type texto, mas na verdade não era nem necessário, não precisava nem eu colocar ele. Mas vamos lá. Eu coloquei aqui um input, tá? Esse input aqui, ó, eu coloquei também do tipo texto, então ele vai receber um texto. O nome vai ser nome, ou seja, é a pareinhazinha aqui, ó. Um é um rótulo e o outro é o campo onde a informação será inserida. Observe que ele está cheio de pareiazinhas aqui, ó. Tá? Ó, então, eu criei outro label, coloquei um título de endereço, eu especifiquei que era texto, mas lembrando que não seria necessário. O tipo de dados, ou melhor, o rótulo desse dados vai ser um endereço. O input é o local onde permite a inserção do valor, então esse valor ele será também do tipo texto, tá? Vou só adiantando aqui, tá? Aí criei um label cidade com a mesma estrutura, criei um input também com o nomezinho de cidade, tá? Em seguida eu criei um e-mail, tá? E esse e-mail eu já observa que o tipo aqui, ó, o tipo eu já coloquei outro, então não é texto mais, tá? É e-mail, porque quando eu coloco o tipo aqui, ó, type e-mail, quer dizer que é o seguinte, todas as vezes que for inserir um valor dentro desse campo aqui, tá? Ou melhor, dentro desse input, na verdade ele está aqui abaixo, ó. Cadê aqui, ó? Type e-mail, ó. Todas as vezes que for inserir esse typezinho aqui no input, ou seja, inserir o e-mail propriamente dito, só vai ser aceito se esse campo ele for digitado no formato de um e-mail. E qual é o formato do e-mail? Por exemplo, fulano de tal, @gmail.com, por exemplo. Se a pessoa for montar um e-mail e ele simplesmente não colocar o arroba, ele vai mostrar uma mensagenzinha informando que essa informação ela não é válida, tá? Deixa eu só pegar aqui, porque eu sei que teve mais uma informaçãozinha para a gente colocar e que nesse formulário não tem, e a gente vai colocar agora, tá? Vamos lá. Deixa eu só verificar aqui. Só um minutinho, tá? Bom, então, ó, abaixo de cidade, pessoal, aqui, ó, abaixo de cidade, eu vou simplesmente criar tá? Eu vou criar um label, tá, pessoal? Ó, vou criar um label. Como eu falei, tá, pessoal? Eu coloquei o arquivo de vocês na pasta de segunda, misturou, então, por via das dúvidas, a gente vai dar uma revisada aqui. Eu vou colocar aqui, ó, estado, tá? Melhor, vou colocar UF aqui, tá? Que é a Unidade Federativa. Eu vou só deixar isso daqui para vocês verem que vai funcionar, tá? Vou colocar um BR aqui na frente e abaixo desse BR eu vou criar um input, tá? Aí esse input aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, qual o tipo dele, tá? Deixa eu ver aqui, ó. O tipo vai ser texto, ou seja, eu vou inserir um texto, tá? O name dele vai ser, eu vou colocar aqui UF, ok? Eu vou criar uma lista, ou seja, eu vou criar uma lista, e essa lista eu vou dar o nome dele de estado, por exemplo. Vou criar aqui dentro de estado. Beleza. E abaixo dessa linha, eu vou, deixa eu verificar aqui, beleza. Sim, deixa eu só colocar dessa maneira aqui. Vou colocar uma barrinha aqui. Abaixo desse input, eu vou criar um data list. Nós já vimos isso daí, tá? Ó, data list. E esse data list, agora eu vou criar as opções do data list, tá? Então, eu vou criar aqui um option. Ó.
esse option eu vou colocando, por exemplo, Alagoas, por exemplo, tá? Aí vem só um detalhe, tá, pessoal? Na verdade, esse nome que tem aqui, que eu coloquei Alagoas, ele entra simplesmente como legenda dentro das opções. Aí, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Dentro da tagzinha option, eu vou criar um atributo chamado de value, e esse value eu vou colocar só o AL, tá? Aí, olha só, para ficar mais fácil aqui, o que é que eu vou fazer? Ó? Vou fazer um Ctrl C, tá? Outra coisa, eu vou criar aqui um BR, porque senão ele vai dar tudo junto. Vamos lá. Vou fazer um Ctrl C aqui, ó. Como a estrutura dos estados elas são iguais, vai mudando só os estados. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, SE. Aí aqui eu coloco Sergipe. Agora eu vou colocar, por exemplo, PE. Aí aqui eu já coloco Pernambuco. Aqui eu vou colocar só os estados do Nordeste, tá? Vou colocar SE do Ceará. Então aqui eu coloco CE. Vou colocar PB. Paraíba. Vou colocar agora Rio Grande Norte. Aí aqui eu vou colocar RN. Vamos lá, falta Bahia aqui. Vou colocar aqui Bahia. Vou colocar lá em cima, não coloquei por ordem alfabética. Bahia. Vou colocar só esse aqui, tá, pessoal? Vamos salvar aqui para a gente ver lá como é que fica. Deixa eu ver, não ficou a listazinha aqui. Oh, meu Deus. Deixa eu verificar aqui que a listazinha não apareceu. Deixa eu ver aqui. Beleza, Wesley. Deixa eu só corrigir aqui essa questão da listazinha aqui, que ele não deu aqui. Data list tá certo. Meu Deus. Deixa eu dar só uma conferida, viu, pessoal? Vou colocar aqui um por está. É isso. Deixa eu verificar aqui só um instante, tá, pessoal? Eu já fiz ele já deu certo várias vezes. Agora que eu não tô vendo. Vou dar uma verificada aqui, onde foi que eu errei. Deixa eu colocar esse daqui, ó. Ah, porque ali no livro ele não colocou a opçãozinha Select aqui, pessoal. Ó. Observe que na linha 31 aqui, isso aqui foi um outro arquivo.
E o próprio livro, ele não colocou aqui a opçãozinha Select. Apesar que é outra aqui. Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver se ele Select. Só verificar aqui, viu? Agora foi. Deixa eu só verificar que esse input aqui ele não vai precisar. Tá? Deixa eu dar só uma... Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ele tinha um errozinho ali. Boa tarde, Jaqueline. Vamos lá. Sim, deixa eu descer aqui o e-mail, que o e-mail ele ficou na mesma linha aqui. Deixa eu só descer, tá? Que eu vou colocar uma tagzinha BR aqui para ele descer, para não ficar tudo emendado aqui, ó. Pronto, pessoal, ó, vocês podem observar aí que agora ó, eu posso cadastrar, por exemplo, cidade, aí no estado eu posso escolher qual é o estado. Para vocês não mostra a janelinha descendo, que eu acho que é o... Acho não, tenho certeza que é um bugzinho do aplicativo aqui. Mas observe que a gente pode mudar, tá? A questão do estado, vou deixar aqui Alagoas. O e-mail, pessoal, que eu coloquei para vocês é porque não tem um botãozinho de enviar. Quando tiver um botãozinho de enviar, a gente vai ver aqui que quando a gente envia, ele não aceita se a gente não colocar um e-mail nessa estrutura aqui, tá? Na estruturazinha do arroba, hotmail, arroba gmail e assim por diante, tá? Mas observe que no estado apareceu a setinha, então o data list seria isso que a gente pode fazer aqui, tá? Só que o select, como eu mudei ali, ele não apareceu a legenda, ficou aparecendo só os estados. Mas ele serve da mesma maneira, tá? Então, deixa eu verificar aqui. Outra coisa que nós fizemos, ele até mudou aqui, na minha opinião, pulou a sequência, que seria a gente usar, por exemplo, criando login. Digamos, a gente criar a partezinha de senha, né? Usuário e senha. Vamos mostrar lá como é que faz. Primeiro, pessoal, eu gostaria de saber se vocês compreenderam essa questãozinha aqui do data list, tá? Ele ficou meio confuso ali, porque o livro mostrou de uma forma e a forma ali não deu certo. Mas, olha só, deixa eu recapitular aqui para vocês, ó. Na linha 20, eu criei um label, tá? Então, esse label aqui, ele apenas criou um rótulozinho para a lista. Podemos usar, sim, o data list. O data list, ele dá certo. Agora, não sei por que não deu ali. Então, ó, eu usei o select, tá? E eu criei as opções aqui, tá? Ó, criei as opçõezinhas aqui. E cada opção, observa que eu coloquei um estadozinho diferente, tá? Ó, então, é essa mesma lista que ela apareceu lá. Foi a única coisa que eu fiz. Para colocar, porque na hora que eu visualizei ali, o e-mail ficou em cima, ou seja, ficou tudo emendado. Então, para descer, a gente usa essa tagzinha aqui, ó, BR, tá? Usa a tagzinha aqui, BR, e a tagzinha BR aqui, ela empurra a linha para a próxima parte aí, tá? Para a próxima linha, melhor dizendo. Vamos lá. Eu vou criar aqui, ó, uma tagzinha BR. A gente ainda vai voltar para essas opções para a gente criar alguns campozinhos aqui. Mas, ó, vou abrir aqui uma tagzinha BR. Vou criar outro field set, tá? Esse field set eu vou criar uma legenda. Essa legenda eu vou colocar aqui, ó, cadastro, por exemplo, tá? Digamos que aqui está cadastro de cliente, o cliente ele está se cadastrando e no primeiro momento ele vai colocar os dados pessoais dele, nome, endereço, cidade e tal, CEP que a gente ainda vai acrescentar, telefone, alguns campos que nós vamos acrescentar ainda. E a outra parte é exatamente a gente poder criar, por exemplo, um formulário, ou seja, um outro form, e dentro desse formulário a gente criar um usuário e uma senha. Por exemplo, digamos que eu coloque aqui, ó, até uma outra forma para vocês verem aqui, eu posso criar o rótulo sem usar o label. Eu prefiro usar o label, tá? Mas, digamos, se eu quisesse, eu poderia colocar assim, ó, login, 2 pontinhos, e em seguida, por exemplo, vou colocar aqui um BR,
e em seguida eu colocar o input. Eu prefiro criar com o label, eu acho mais interessante. Por exemplo, tá? Eu prefiro fazer assim, ó, label, dentro do label eu colocar login, por exemplo, tá? Então eu acho mais interessante fazer dessa maneira. Mas se vocês quiserem fazer sem o label, ele vai dar certo, tá? Olha só, aqui no input, eu vou dizer que o tipo de informação aqui que será inserido vai ser texto. E quando eu falo em texto, por exemplo, o tipo de informação ela pode ser número, pode ser texto, pode ser caractere especial, como a pessoa queira, tá? O nome desse input, eu vou colocar aqui login, ok? Vou colocar aqui login. Mais abaixo agora eu vou criar eu vou colocar aqui um BRzinho para não ficar novamente tudo junto. Agora eu vou criar outro, aliás, eu já posso fazer assim, ó, para não sofrer quando vocês estiverem fazendo aí, pode trabalhar dessa maneira também, ó. Vou colocar aqui, ó, senha, senha, e aqui eu vou abrir um input, só que esse input, ele agora será do tipo, deixa eu ver aqui, password, eu acho que é assim. Eu acho que é assim a escrita. Se não for, a gente vê daqui a pouco se ele vai dar errado, mas a minha lembrança é assim. Vamos lá, password. Quer dizer, o password, quando a gente define esse tipo de dados password, quer dizer que ele já vai ficar aqueles asteriscozinhos ou aquelas bolinhas. Então a senha não vai ser mostrada, tá? Então aqui eu vou colocar senha. Aí agora eu vou repetir, que é aquele repita a senha. Como a informação é a mesma, ó, eu só copio aqui, colo, tá? Vou colocar só um BR aqui. Só que aqui eu vou colocar, ó, redigite a senha. Ó, redigite a senha. O nome é redigite underline senha, ou seja, porque eu já tenho um name igual, eu não posso dar dois nomes iguais a campos diferentes. Então o correto é que os nomes eles sejam realmente diferentes daqui, tá? Vou salvar para a gente ver como foi que ficou. Vamos lá, já salvei aqui. Deixa eu compartilhar. E observa, pessoal, ó, que já ficou um campozinho, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, usuário, vou colocar Jadiel Lúcio, por exemplo. Aliás, Jadiel underline Lúcio. E a senha, quando se digitar, ó, ele vai aparecendo, por exemplo, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E abaixo eu vou repetir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Uma observação que eu posso colocar aí, eu não lembro se eu já tinha mostrado para vocês essa partezinha de senha, eu acho que sim, viu, pessoal? Eu acho que sim. Mas, vamos lá. A partezinha de validação das senhas seria basicamente a questão de teria que ser feito no JavaScript, tá, pessoal? Porque o HTML a gente não consegue fazer essa validação aí. Ou seja, automaticamente se confira se as duas senhas elas são iguais ou diferentes. Pessoal, recapitulando aqui, ou melhor, dando uma olhadinha aqui no livro, a gente realmente nós já vimos isso daí, não foi? Confirma aí. Até o José falou que era a página 72 e eu voltei aqui apenas para acrescentar mais algumas informações. Verifica aí se... com certeza a gente já viu. Vamos lá. Então, ó, eu vou só passar aqui para a página 72. Na página 72, ele fala exatamente sobre o e-mail, que seria o tipo de dados e-mail que é para ele permitir, ou seja, ele só permite a estrutura. Tá, pessoal? Na página 73, ele fala em URL. A URL seria se você tiver um site pessoal. Por exemplo, vamos... Então, é exatamente assim, nós já vimos mesmo. Deixa eu passar aqui para a gente... Mas tudo bem. É bom que a gente vê duas vezes e a gente vai tirando dúvidas. Ó, imagina que abaixo aqui desse e-mail, alguns cadastros ele pergunta se tem site pessoal, tá? Por exemplo, eu vou fazer isso aqui, ó, eu vou só copiar, só para vocês verem que a estrutura ela é bem parecida, ou seja,
praticamente igual. Eu vou colocar o rótulo aqui, por exemplo, site pessoal. Aí eu vou colocar aqui opcional, por exemplo. Só coloca se quiser. Oh, meu Deus, coloquei errado aqui. Peraí. Aqui, ó. Site pessoal. E entre parênteses, opcional. Ou seja, só responde, só preenche quem tiver. A diferença do site para o e-mail é que no tipo aqui, ao invés de colocar e-mail, tá? A gente coloca URL, tá? E aqui eu vou só repetir, por exemplo, site. Aí o que que acontece? Na hora do cadastro, para ele entender como site, tem que colocar o www. Se não colocar, ele não vai aceitar, tá? Daqui a pouco eu crio um botãozinho aqui de enviar e vocês vão ver que... Aliás, eu posso até fazer aqui. Por exemplo, vamos colocar aqui já tem um BR. Eu vou colocar um input. Esse input eu vou dizer que é do tipo submit. Ó, vou dizer que é do tipo submit. E o valor, esse name aqui eu vou apagar, tá? Que a gente não vai usar aqui. O value, ou seja, qual o nome que vai aparecer no formulário. Digamos que eu coloque aqui, ó, cadastrar. Aliás, enviar. Vou colocar aqui, ó, enviar. Fica melhor da gente testar o e-mail e o site agora, tá? Já fiz um Ctrl S aqui. Vão observando aí, a qualquer momento vocês podem me chamar a atenção. Professor, explica aí novamente que eu não entendi. Tá? Vamos lá. Eita, tem alguma coisa que eu errei aqui, deixa eu ver aqui. Ah, eu apaguei uma tagzinha aqui. Por isso que apareceu esse... Vamos lá. Deixa eu começar o cadastro aqui, tá? Inclusive, deixa eu colocar aqui um outro BR aqui, que eu tenho trauma de, por exemplo, enviar, ele tá colado no campozinho aqui, eu não gosto, vou só separá-lo aqui, tá? Por exemplo, vou colocar aqui o meu nome, rua tal, cidade São Sebastião, estado de Alagoas, já tá. E-mail, olha só o e-mail, vou colocar assim, ó, Jadiel, por exemplo, underline luz, só isso aqui, tá? Vocês vão ver na hora de enviar. O site eu vou colocar aqui, ó, Jadiel Lúcio, por exemplo. Jadiel Lúcio. Pronto. Quando eu clicar em enviar, a primeira coisa que ele vai me dizer, ó, para vocês aí não está aparecendo, eu acho. Ah, apareceu. Uma janelinha dizendo, ó, inclua o arroba no endereço de e-mail e tal. Aí eu vou aqui, ó, Jadiel, underline, hotmail, por exemplo, .com.br, tá? Uma coisinha que a gente pode fazer, observe que o e-mail ele ficou pequeno, o campo de e-mail a gente pode, digamos, aumentar, tá? Vou clicar em enviar e observe que agora aparece o aviso para insira uma URL. Então, o que é que ele quer aqui? Ó? www. Por exemplo, jadiellucio.com.br, digamos assim. Vou clicar em enviar, ele ainda diz, ó, insira uma URL. Então, eu tenho realmente que colocar o http para que ele aceite o enviar. Observe que quando eu cliquei em enviar, simplesmente ele já enviou o banco de dados. Lembrando que enviou entre aspas, que a gente não criou um banco de dados para esses dados serem enviados, tá? Então, pessoal, entenderam essa questão aí de a gente personalizar o tipo de dados, por exemplo, para e-mail, para site? Vocês entenderam aí a questão também do login aqui? Hein, pessoal? Me respondam aí se vocês compreenderam, por favor. Até agora, só o Josenildo entendeu. Wesley entendeu. Alan entendeu. Josenildo entendeu. Vamos lá, Jaqueline entendeu.
Jaqueline, Rayara. Luciano. Beleza, tranquilo, tá? Vão respondendo aí para não ficar ter que perguntando um a um. Então, quem entendeu, ou se entendeu ou não, já vai colocando. Entendi, não entendi. E aí eu vou explicando novamente, tá, pessoal? A gente agiliza dessa forma. Pessoal, vamos lá. Nós percebemos que o e-mail aqui, ó, na linha... Deixa eu ver aqui, viu, pessoal? Título, eu vou colocar aqui site, porque eu ver que tinha um errozinho aqui, não pode ficar. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Isso aqui eu vou apagar, que ele não vai influenciar em nada não pra gente. Deixa eu ver aqui. Sim, aí o e-mail, ele ficou pequeno para quando fosse preenchido, tá? Para aumentar o tamanho de um campo, tá? Qualquer campo que você queira aumentar, é só aqui, ó, dentro do input, porque lembrando que o input é onde a informação será inserida de fato, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, size, e eu vou dizer qual o número máximo de caracteres que eu quero que permita, tá? Então, por exemplo, vou colocar aí, ou melhor, o tamanho do campo em caracteres. Digamos que eu vou colocar aqui 40, então quer dizer, ele vai aceitar no máximo aí 40 caracteres, ok? E ele também já vai ficar maior, ou seja, de acordo para receber os 40 caracteres, tá? Digamos que o site aqui, ó, eu venho aqui no site, no input novamente, coloco aqui, ó, size. Eu vou colocar, por exemplo, que um site, ele, a cabeça aqui, tem mais que 30 caracteres, tá? Então, ó, vou só atualizar aqui, mostrar para vocês aqui no navegador. E, ó, vou atualizar. Quando eu atualizar agora, você vai ver que tanto o e-mail quanto o site, eles aumentaram. Tá vendo aí que eles aumentaram? Então, a gente pode fazer esse controle e é interessante que a gente possa fazer esse controlezinho aí de tamanhos. Beleza? Vamos lá. Outra coisa que nós já vimos, eu acho que nós já vimos, aquele controlezinho, suponhamos, para você atribuir uma satisfação ao... Nós já vimos, eu não vou nem mostrar novamente. Aí na página 74, que é o range, né? Que ele vai ficar aquela contagenzinha para a gente atribuir uma nota. Por exemplo, classifique... geralmente o pessoal usa as estrelinhas, né? Uma escala de 1 a 5 estrelas, ou seja, você dá a quantidade de estrela pela satisfação. Então, a gente podia dar aqui também, tá? Poderíamos fazer isso aqui também. O que é, obviamente, uma coisa fácil, nós já vimos, tá? Vocês se recordam ou quer que eu mostre novamente? Hein, pessoal? Aquela barrinha para a gente atribuir uma nota, um valor. O que é que vocês acham aí? Precisa ver? Pronto, vamos lá. Vamos ver novamente aqui. Por exemplo, eu vou colocar ele... Vou colocar aqui um BR, para não ficar nada junto, tá? E digamos que eu vou colocar aqui, ó, um input, aliás, vou colocar um label, eu gosto de colocar assim, vou colocar aqui, nível de satisfação, por exemplo, nível de satisfação. Vou colocar um BR aqui, tá? Vou colocar um BRzinho aqui. E em seguida eu vou colocar um input. O segredo, pessoal, tá nesse type aqui, tá? Então, ó, vou colocar um range, porque o range é o que vai atribuir um valor. Digamos que o nome aqui eu vou dizer, vou colocar pontos, vou colocar assim. E aqui eu ainda posso fazer da seguinte maneira, que é o correto. A gente colocar um mínimo, ou seja, essa escala ela vai de quanto? Ela vai de 0 a 10, de 0 a 100, de 0 a 1000. Digamos que eu vou colocar o mínimo de 0 e o máximo eu vou colocar de 10. Então, quer dizer, a pessoa aí vai dar uma nota de 0 a 10 para o sistema, digamos assim, né? Vamos lá, deixa eu...
Olha lá. Então, eu posso puxar essa barrinha aqui, ó, e eu posso atribuir um nível de satisfação ao... É uma questão aqui, é outro detalhe, tá, pessoal? De navegador para navegador, isso daqui ele pode dar, digamos, aparências diferentes. Por exemplo, no Microsoft Edge, geralmente ele mostra o valor, tá? Ou seja, vai ficando uma legenda de valor 1, 2, 3, 10, se for o caso. Então, isso daqui vai depender do navegador. Cada navegador ele mostra de uma forma. Ok? Então, seria basicamente a gente fazer isso. Criar um nível de satisfação aí. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para o Sublime. Deixa eu colocar aqui mais um BR, que ele ainda ficou tudo junto lá. Vamos lá. Isso foi na página 74. Na página 75, digamos que eu vou subir aqui um pouquinho mais. E a partir do endereço, não, a partir do nome, tá? Depois do nome, eu vou colocar aqui um label. Vou colocar um label. Vou colocar aqui, ó, idade, 2 pontos, tá? Idade, 2 pontos. Vou colocar um BRzinho aqui, para ele ficar na próxima linha. Vou colocar outro input. Aí aqui eu vou colocar aqui, ó, number, ou seja, número. Vou colocar aqui number, tá? O name eu vou colocar a idade. E aqui eu posso atribuir ou não uma idade mínima e uma idade máxima. Digamos que eu vou colocar aqui de 0 a 100, por exemplo, tá? Ou seja, aliás, eu vou reformular. Digamos que eu vou fazer, um cliente, tá? Então, um cliente eu só vendo para pessoas maiores de idade, digamos assim. Então, eu posso colocar o mínimo, aquela mesma regrazinha que eu coloquei ali abaixo. Mínimo, eu vou colocar aqui 18. Máximo, eu vou colocar, por exemplo, 100. Então, pessoa até 100 anos. Vamos lá. Fazer aqui um Ctrl S. Sim, vou colocar um BR aqui novamente, para que ele não fique tudo junto. E vamos ver lá como foi que ficou. Vou atualizar. Observa que já apareceu a cidade, tá? Aliás, a idade. E quando apareceu a idade, observe que apareceram duas setinhas. Então, quando eu clico setinha para cima, o primeiro valor a me aparecer já é o 18, porque foi o mínimo que eu coloquei, tá? Então, eu posso também, se for o caso, apagar, eu posso digitar, tá? Ou eu posso, ó, ir aumentando aqui até chegar na idade, tá? Ó, lembrando que ele vai no máximo até 100, ó. Quando chegar no 100, ele não vai mais que isso, tá? Então, o limite é 100. Ou, digamos, você pode usar o seguinte, digamos que você está fazendo um site para inscrição, por exemplo, na escolinha de futebol, e a idade ela vai de tanto a tanto, então você já pode criar ou já pode personalizar essa partezinha aí, tá? Que já fica bem interessante, ou seja, já pode definir já a idade das pessoas a partir daí. Ok, pessoal? Entenderam essa partezinha aí do nível de satisfação e da idade? Hein, pessoal? Vocês entenderam a... Ok. Vamos lá, tá? Beleza. Continuando aqui, na página 75, ele vem mostrando a parte de cor, ou seja, você criar um seletorzinho e tal. Para que fique com algum contexto, vocês entendam como é que funciona. Por exemplo, digamos que você fosse organizar um evento, tá? E esse evento precisasse, por exemplo, um evento de tecnologia, e você simplesmente quisesse fazer uniformes para uniformes de várias cores dentro do evento. Até mesmo, por exemplo, questão de organização, de arquibancada, de cadeiras, por exemplo, uma parte das cadeiras, as pessoas que estão com a camisa laranja vão sentar, na outra, as pessoas que tiverem com a camisa verde, e assim sucessivamente. Então,
Só que aqui não tem como a gente também delimitar as cores. Então, as cores elas vão aparecer para todo mundo, melhor, todas as cores, né? Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Deixa eu ver aqui onde foi que eu... Pronto, achei. Na linha 39 aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou copiar esse label, vou colocá-lo aqui abaixo. E eu vou colocar o seguinte. Sua cor preferida. Aí, interrogação, tá? Sua cor preferida. Em seguida, eu vou criar um input novamente. Só que, como eu falei, o segredo é o tipo. Então, eu vou colocar aqui, ó, color, tá? O nome, eu vou colocar cor, por exemplo. Aqui eu só vou colocar um BRzinho, para não ficar novamente tudo junto, tá? Vou fazer um Ctrl S. Vamos para o navegador. Vou atualizar. E você, deixa eu colocar mais um BRzinho lá, que ficou tudo junto. Vamos lá. E aí você observa, pessoal, que apareceu lá uma cor. Então, quando eu clico na setinha, observa que eu posso escolher a cor. O que não tem aqui como é eu personalizar as cores. Por exemplo, digamos que eu não vou fazer uniforme para todas essas cores, tá? Digamos que eu vou colocar aqui um azul bem escuro. Ó, então observe que fica um azul aqui. Mas de toda forma, só para colocar um contexto aí para vocês compreenderem como é que funciona. Esse botãozinho aqui, pessoal, ele vai ficar, o modelo dele vai ser de acordo também com o navegador, tá? Então, cada navegador ele pode mostrar esse botãozinho aí da cor como você queira, tá? Ou melhor, cada navegador mostra de uma forma diferente. Vamos lá. Voltando aqui, digamos que eu queira colocar uma data de nascimento aqui nos dados pessoais, ou seja, acima de idade, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só se eu acho. Tá. Acima de idade, digamos que eu queira colocar uma data de nascimento aqui. Tá? Digamos que eu queira colocar uma data de nascimento. A data de nascimento a gente coloca através de calendário, tá? Por exemplo, o correto, e ficaria bem legal, seria quando a gente definir uma data de nascimento, automaticamente ele já calculasse a idade, ou seja, ele já pegasse a data atual e subtraísse pela data de nascimento. Então, já daria a idade exata, tá? Só que para fazer isso tem que se fazer com o JavaScript, tá? Então, HTML só ele não consegue. Vamos lá, eu vou colocar aqui um label. Eu vou colocar aqui, ó, data de nascimento. Vou colocar um BR aqui na frente, tá? E abaixo da data, eu vou colocar aqui, ó, um input. Aliás, vou colocar assim. Primeiro eu vou colocar um span, que é para aparecer uma janelinha, tá? Vou colocar um span. E dentro desse span eu vou colocar um input. Dentro desse input eu vou colocar aqui assim, ó, date time, tracinho local. No livro, pessoal, ele tem também apenas o datetime local. Aliás, apenas o datetime. Só que eu já tentei e ele não foi nem a pau. Tá? Então, como o HTML5 ele está em atualização, possa ser que ele tenha tido alguma atualização desse segmentozinho aí. Então, vou colocar aqui, ó, só o datetime, tá? O name, eu vou colocar data, underline, vou colocar uma abreviação, nascimento, ok? E eu vou dizer que o tamanho do calendário que vai aparecer, ou seja, size, eu vou dizer que é de 40, tá? 40 caracteres aqui. Vou criar um tamanho para ele. Vamos lá. Vou fazer um Ctrl S, sim, vou colocar um BR aqui nesse span, porque senão ele vai aparecer tudo junto, tá? Fazer um Ctrl S.
Vou compartilhar agora lá para vocês verem como é que fica. Pronto, ó. Depois de nome, ó, nome, por exemplo, data de nascimento. Aí quando eu clico na seta, observa que ele vai dar aqui, ó, os meses do ano. Para que eu possa voltar, eu tenho que voltar aqui na setinha até chegar no ano que eu nasci, ó, pessoal. Demora aqui um pouquinho, tá? 2018 e tal. Ou se preferir, eu posso digitar também a data aqui, ó, como você queira. Aliás, posso subir aqui também o ano. Ah, vocês não conseguem ver aí, tá? Mas tem uma barrinha de rolagem que eu posso procurar o ano. Depois do ano eu posso procurar o mês. Depois eu posso procurar o dia. Eita, não nasci em 95 não, pessoal. Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu colocar aqui de novo, acho que eu errei aqui. Ah, beleza. Só que tem um detalhe, esse date time local aqui, ele exige que a gente coloque a hora. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, 14 horas e 2 minutos, ok? Então, idade, 33 anos, certo? Então, nesse caso aqui, o interessante seria, quando colocasse a data, automaticamente ele já dissesse a idade. Mas, como eu falei, isso daqui ele é feito no JavaScript, tá? Ele não é feito só no HTML, não, ok? Pessoal, compreenderam essa questão aí do calendário? Vocês compreenderam o calendário? Pessoal, uma observação, tá? Não sei se vocês perceberam aí, mas o appzinho aí, ele teve uma atualização, o Microsoft Teams. Não sei se vocês viram, não sei se para alguns mostra logo perto do botãozinho de desligar do chatzinho aparece uma mãozinha, né? E o nome do botão aí é levantar a mão. Ou, por exemplo, ao lado do botãozinho de desligar, onde tem esses 3 pontinhos aí, se você der um toquezinho nesses 3 pontinhos, vai aparecer uma mão. Por exemplo, Josenildo apertou na mão aí, né? Automaticamente, para mim aqui, já aparece uma mensagem que fulano de tal levantou a mão. Então, esse levantar a mão aí é pedir a palavra, tá? Então, por exemplo, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem usar, pode usar também por aí. Levanta a mão e aí, assim que eu terminar a explicação, eu vou tirar a dúvida de vocês, ou seja, eu vou responder você, tá? Então, deu essa ajuda. E para a gente aqui, deu uma ajuda no final, por exemplo, a frequência eu estava fazendo no meio da aula, né? Tendo aquela pausa, fazer frequência, e eles adicionaram agora um botãozinho de download da frequência. Então, eu já consigo fazer um download de uma planilha do Excel diretamente, tá? Então, faço a planilha de download do Excel e já mando para o pedagógico no final da aula, não precisa ser mais no meio. E, por exemplo, suponhamos que se você saiu logo cedo, ou saiu mais cedo, caiu a sua internet, você não voltou, ele está dizendo, saiu o relatóriozinho de qual foi a hora que você saiu, tá? Então, agiliza bastante aqui para a gente. Ok, pessoal? Tranquilo? Entenderam aí? Pessoal, entenderam, né? Já vi ali algumas mensagenzinhas que vocês entenderam. Vamos lá. Olha só. Na página 77, nós vimos esse exemplozinho aí do date time local, que seria para o calendário, mas ele tem um atributo, esse date time aí, né? Aliás, date time não, é outro atributo só que para o calendário, como se fosse um calendário. Então, esse monte, que é o atributozinho aí, ó, ele diz o seguinte: em alguns navegadores é exibido um controle que facilita ao usuário selecionar de forma rápida o mês por extenso e o ano. Porém, alguns navegadores apenas exibem uma caixa de texto normal. Então, assim, tem essa observação. Por exemplo, para a gente pode funcionar aqui certinho, mas pode acontecer de uma pessoa que esteja com o navegador desatualizado, vai aparecer um campo para a pessoa digitar. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que seria, ou seja, qual seria a explicação aqui, tá? Deixa eu
eu vou apagar, aliás, vou apagar esse datetime local aqui. Eu vou só substituir o atributo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, monte, tá? Vou colocar só isso daqui. E aí vocês vão ver que ele já vai mudar completamente lá o calendário, ó. Deixa eu salvar já aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, aí observa que agora aparece o mesmo calendário, só que ele mostra, por exemplo, digamos que eu coloco a data de hoje, que é a data do cadastro. Ele só mostra agora maio de 2020. Ele não mostra dia, mês e ano, tá? Então ele já ficou com essa diferença aqui. Mas poderia ficar até interessante. Existe um outro atributo, ó, que a gente pode mudar também lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que ao invés de a gente usar esse monte, nós poderíamos colocar aqui ó, o week, tá? E aí o week ele vai mostrar, inclusive, qual é a semana que nós estamos. Qual a semana do ano? Alguém sabe dizer qual é a semana do ano que nós estamos? Hein, pessoal? Alguém sabe dizer, assim, números de semana? Quantas semanas já teve o ano? Alguém pode chutar aí? Ninguém chutou? Vamos lá. Atualizei aqui, ó, vou clicar nessa setinha, vou colocar a data de hoje. Observe que nós estamos na 21ª semana de 2020. Ele não mostrou o mês, ele só mostrou por semanas, tá? Então, existem essas várias possibilidades. 20 semanas, quase, Josimir. Então, existem essas várias possibilidades aí. Você pode até fazer um cálculo aqui de saber, aliás, deixa eu ver aqui se ele... Deixa eu voltar lá só para fazer um teste. Só curiosidade, tá, pessoal? Vamos lá. Vou colocar aqui um... Ah, ele não mostra os outros... Não, mostra. Por exemplo, eu sou de 85. Eita. Vamos ver se ele vai. Sou dezembro de 85. Dia 22 de dezembro de 85. Oh, tá errado. Porque ele só pega a questão do ano. Ele não mostra quantas semanas, ou seja, de 85 para cá. Ia dar um monte de semanas. Tá? Mas vamos lá. Não deu certo o que eu ia fazer. Vamos lá. Continuando aqui, tá, pessoal? Continuando aqui. Eu não quero esse week. Eu vou deixar novamente o date. Cadê aqui? Date, date, time, tracinho local, para deixar o calendário mesmo da forma que está. Ok? Vamos lá, date, time local. Beleza. Pessoal, seguindo aqui, na página 79 do livro, ele vem um atributo aqui chamado de placeholder, eu acho que seja assim a pronúncia, que diz o seguinte, ó, este atributo deve ser utilizado pelo desenvolvedor com o objetivo de indicar ao usuário qual deve ser o texto que o campo espera receber. Traduzindo, tá? A gente usa esse placeholder aqui para a gente criar uma legenda, tá, pessoal? A gente cria uma legenda de qual informação deve ser inserido. Por exemplo, se eu colocar vai fazer um cadastro, aí tem um campo lá que você não quer dizer o que, aliás, você não sabe o que significa. E aí fica complicado de você adivinhar. Então, tendo a legenda, tudo isso fica mais fácil. Por exemplo, aqui vamos lá, deixa eu procurar aqui. No input aqui, ó, de name, digamos que eu vou colocar um placeholder, tá? E eu vou dizer aqui, ó, insira o nome completo, por exemplo, tá? Vamos ver aqui mais outra possibilidade. Data de nascimento, ele já fica lá, então não vamos alterar.
Na idade, ó, eu venho aqui, ó, depois dos 100, eu vou colocar, por exemplo, placeholder novamente. Vou colocar aqui, ó, sua idade. Tá? Sua idade. No endereço, aqui no input também, eu vou colocar placeholder, aí vou colocar exemplo. Rua fulano tal, digamos assim. Aqui eu vou colocar outro placeholder. Cadê aqui? Não, não é aqui, é no... Aqui eu vou colocar sua cidade. No estado, deixa eu ver se ele vai aqui, o placeholder não vai. Vamos deixar sem esse daqui. Só vai para o input. Aí, por exemplo, do e-mail, ó, para explicar aqui o e-mail, por exemplo, ó, exemplo. Eita, errei aqui. Exemplo, 2 pontinhos, fulano, @gmail.com. Isso é só um exemplo. No site, vou colocar também lá um placeholder, vou colocar a mesma coisa. Exemplo, deixa eu só copiar aqui. Demorei mais, era melhor ter feito direto. Vou colocar exemplo, aí eu vou colocar aqui. Deixa eu apagar todo jeito. Olha lá. http exemplo.com.br, por exemplo. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais aqui. Cadastro de login. Aí eu vou colocar aqui, ó, placeholder. Vou colocar aqui, ó, nome de usuário. Na senha, vou colocar aqui insira uma senha. Vou colocar aqui. Só senha, vou colocar aqui. Teve essa outra opçãozinha aqui, ó, placeholder novamente, vou colocar senha. Porque como o campo é pequeno lá, eu não vou repetir, tá? Aliás, não vou ter que aumentar a senha, porque o campo senha já é pequeno. Vamos lá. Eu vou compartilhar o navegador para vocês verem agora que, primeiro, nenhum dos campos, pessoal, tem legenda. Observe que nem nome, nem idade, nem endereço, nenhum tem legenda, tá? Vou atualizar e agora você vai ver que cada um ele vai ter a sua legenda. Por exemplo, o endereço, eu vou ter que aumentar o endereço para aparecer a explicaçãozinha lá. Sua idade, eu também vou ter que aumentar um pouquinho. Vou fazer isso agora, só para vocês. Vamos lá, nome de usuário, senha. Vou só... Deixa eu... Deixa eu ver aqui uma forma, tá? Deixa eu só aumentar aqui o tamanho do campo. Foi o endereço. Vamos lá. Size eu vou colocar ele aqui, ou seja, o endereço, vou colocar ele 40.
Deixa eu ver se ele ficou aqui com o tamanho certo. Olha lá, observe que ele cresceu agora, então, ó, exemplo, rua fulano e tal. Quando você digita, aí aquela legenda, ela some, tá vendo? É só para exemplificar, ó. Tá vendo? É só para ele exemplificar qual a informação que nós devemos inserir em cada campo. Pessoal, uma coisinha que eu esqueci de fazer, observa que o field set aqui do formulário de cadastro, tá? Que inclusive vou colocar dados pessoais lá, ele está pequeno, ou seja, ele está ocupando 50% da tela. Eu vou colocar esse mesmo atributo lá no cadastro de login, tá? Para ficar bonitinho aqui. Daqui a pouco, aliás, deixa eu trazer vocês aqui para o Sublime, porque vocês já vão ver logo. Então, pessoal, aqui ó, na linha 12, tem aqui ó, o style e tal, que é o 50%. Eu vou procurar aqui o outro field set, ó, que está aqui abaixo, ó. Aqui, ó, na linha 48. Simplesmente vou fazer um Ctrl V e ele já vai ficar do mesmo tamanho. Outra coisa que eu vou fazer que ao invés do nome formulário de cadastro, eu vou colocar aqui ó, dados pessoais. Eu já tenho um cadastro cliente lá em cima, para ficar mais organizadinho aí. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? E aí, pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida, alguma pergunta? Quem tiver, pode perguntar, tá, pessoal? A qualquer momento, pode levantar a mãozinha aí e perguntar. Olha só, na página 80 do livro, ele começa com uma tagzinha, na verdade, tá? Chamada de progress, tá? Ou progresso. Por exemplo, quando nós vamos anexar um arquivo de e-mail, tá? Observe quando a gente clica no arquivo, aí fica aquela barrinhazinha passando lá até que ela abra melhor, até que ele carregue todo o arquivo. Ou, por exemplo, quando a gente está fazendo o download, ele fica aquela barrinha de download lá, dizendo tantos por cento foi concluído, blá, 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 ou tantos por cento foi anexado. Então, esse progress aí seria exatamente para isso. No nosso caso aqui, a gente não tem nem tanta serventia. Inclusive, na página 80, ele tem duas possibilidades de a gente fazer essa questão do progress daí, tá? Uma delas é a gente utilizando a tag progress e a outra seria a gente utilizando uma tag chamada de matter. Ele vai dar semelhantes, tá? Ou seja, conteúdos semelhantes. Deixa eu mostrar aqui para vocês, inclusive a gente aproveita aqui e faz os dois, e aí vocês veem como é que fica, tá? Deixa eu só ter uma... Eu vou fazer ele fora desse formulário, tá, pessoal? Aqui na página 59, eu vou criar um BR só para não ficar tudo junto, tá? Novamente. E vamos lá. Primeiro aqui, a questão do progress, tá? Então, no progress, eu vou criar uma legenda. Essa legenda, eu vou colocar aqui o nome baixando, por exemplo. Ok? E aqui eu vou colocar um progress. Esse progress, eu vou colocar um valor, por exemplo, uma observação, tá? Não tem como a gente colocar ainda, por exemplo, uma coisa dinâmica para que ele vá carregando gradualmente, porque nós não temos um banco de dados para ir carregando essas informações. Então, por enquanto, aqui só para vocês verem, digamos que eu vou colocar uma escala de 0 a 100, então o valor que ele está no momento, digamos, entenda que ele já carregou 80%, tá? A internet caiu. Ah, voltou. Ah, pessoal, voltei aqui. A internet deu uma oscilada, mas já voltou. Vamos lá. Observa aqui que ele vai, digamos, colocar uma barrinha em uma contagem de 80%.
para 100, tá? Eu vou colocar aqui um outro BR só para vocês verem a diferença entre usar um e outro. Vamos lá. E agora eu posso utilizar a tagzinha meter, ó, meter, tá? Se eu quiser colocar uma legenda, deixa eu colocar aqui uma legenda também, só para ficar mais fácil. Digamos que eu vou colocar aqui, ó, carregando, tá? Carregando. E aqui eu vou colocar uma tagzinha meter. E essa tag meter, eu vou colocar aqui capacidade, ou melhor, carregando dados. Beleza. Mas o que a gente vai trabalhar é que dentro da tag a gente coloca um valor, ou seja, observe que ele é bem parecido, tá? E aqui eu posso criar a mesma escala, ou de 0 a 10, ou de 0 a 100, como você queira. Por exemplo, posso colocar a mesma coisa, 80, e um máximo de 100, tá? Observe que vai ficar a mesma coisa. Eu vou só abrir algumas tags BR aqui, para não ficar um negócio colado muito lá abaixo, tá, pessoal? Se eu colocar isso aqui, fica muito próximo. Vamos lá, eu salvei aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Ó, aqui abaixo ficou baixando, deixa eu ver aqui porque não ficou carregando, ó. Observe que o baixando ele já tá. Deixa eu só verificar aqui o carregando, porque que ele não foi. Deixa eu ver aqui. Pessoal, aqui estaria certo, não tem nada de errado não. Deixa eu tirar essa legenda, ver se foi essa legenda aqui que atrapalhou tudo. Não tá indo aqui. Que curiosidade. Deixa eu inverter, deixa eu colocar ele assim aqui. Um instantezinho, tá, pessoal? Uma curiosidade aqui, de vez em quando fica acontecendo. Ah, agora apareceu. Deixa eu colocar os valores aqui que eu tinha. Não sei porque ele não aceitou ali. Deixa eu fazer aqui uma legenda novamente. Eu já mostro para vocês. Na verdade, eu só tô colocando ele acima do progress, tá, pessoal? Só isso. Deixa eu ver aqui. Olha lá, pessoal. Coloquei lá, carregando dados. Ó, observe que basicamente ele vai ter a mesma serventia, mesma coisinha aí. A única diferença, eu particularmente, né, esse Meter aí, eu acho ele mais interessante. Eu acho ele mais moderno. Colocando aqui um BRzinho aqui, ó, só para ficar. Eu acho ele mais interessante, tá, pessoal? Por isso que vai da escolha de cada um. Um exemplo, você pode usar um para carregar, outro para baixar. Vocês quem dizem aí de que forma desejam trabalhar. Pessoal, entenderam esses dois atributozinhos aqui? Aliás, essas duas tagzinhas aqui. Deixa eu só mostrar para vocês, ó, que o meta ele estava abaixo, eu só fiz copiar e jogar ele para cima. Viu, pessoal? Apenas isso que eu fiz. Ah, teve um detalhe aqui, tá, pessoal? No Meter que eu não coloquei o mínimo.
Não coloquei o mínimo, por exemplo. Vou deixar esses 80 aqui. Vou colocar aqui, ó, um mínimo. Funcionou mesmo assim. Mínimo de 0, máximo de 10. Ou se eu quisesse colocar o mesmo valor lá, 80, e aqui eu colocar 100, tá? Ele vai dar a mesma coisinha lá. Não vai modificar em nada, tá? Ficou... Porque a escala de proporcionalidade ela é a mesma, tá? Eu esqueci de colocar o valor mínimo aqui. Pessoal, tranquilo, todo mundo... Exato, Luciano. Para ele carregar mesmo, precisa de um JavaScript para fazer ficar esse dinâmico. Você vê a barrinha aí e contando de 0 a 10, né? Ou de 0 a 100%, tá? Mas assim, para ela aparecer, quando você vai fazer o download, para ela aparecer lá, é exatamente isso. Pode falar, Josinildo. E aí, Josinildo, pode falar. Você levantou a mão aí, pode falar. Josinildo. Vamos lá. Continuando, tá? Então, nós vimos aí o meu Google. Calma. Pessoal, deixa eu só pegar uma aguinha aqui enquanto o Josenildo termina ali o bug dele. Só um instante. Josenildo, o JavaScript não é um programa, é uma linguagem que ela assistencia o HTML, entendeu? Por exemplo, se eu só trabalhar com CSS, não vai aparecer nada na tela, porque eu preciso ter o HTML, entendeu? O CSS, ele cria um estilo para o HTML. O JavaScript, ele cria dinamismo para o HTML. É você deixar o conteúdo HTML mais dinâmico. Então, essa questão da barrinha passando, contando, não é um dinamismo, né? Não é uma dinâmica. Então, aí é feito no JavaScript. Certo? Então, JavaScript, Java, tudo são linguagens. Linguagem de formatação, de estilização ou o que seja. E lembrando que do JavaScript, lembra que eu mostrei aquele site lá que você aprende a programar jogando, por exemplo, no JavaScript, tem lá, mostrei para vocês o Code Combat. Foi nessa turma que eu mostrei? Na minha lembrança foi. Confirma aí se foi aqui que eu mostrei um sitezinho onde você joga, só que você dá as funcionalidades do personagem lá, com códigos de JavaScript ou de Python. Com certeza, Luciano. Códigos. Só me confirme, pessoal. Foi aqui que eu mostrei o Code Combat, que é jogar programando.
Pronto. Aí uma dica para vocês irem abrindo mais a mente nesse quesito lá. Tá? Faz o cadastrozinho, lá você pode aprender Python, você pode aprender JavaScript. É bem legal, viu? Tem todos os mundos lá e a dificuldade do JavaScript ele vai aumentando aos poucos quando você for conhecendo, tá? Vai ser uma escadinha. Pessoal, continuando aqui, tá? Na página 81 do livro, ele vem um atributo, tá? Esse atributo, ele é chamado de required, tá? Eu acho que seja essa a pronúncia. Esse required, ele vem de requerer, né? Requerido. Então, quando se fala em requerido, na nossa linguagem aqui, quer dizer algo obrigatório. Então, digamos que eu tenho um formulário, vamos lá, digamos que eu tenho um formulário e o cliente ele vai fazer um cadastro. Ele pode fazer um cadastro sem atribuir um nome? Óbvio que não. Ele pode fazer um cadastro sem um endereço? Não, tem que ter um endereço. Então, existem alguns dados que eles são obrigatórios, outros dados eles são opcionais. Então, como é que eu faço para tornar um campo obrigatório? É só eu atribuir a cada campo um atributo chamado de required. Apenas isso daí, tá? Vejam aqui como é fácil a gente fazer a gente tornar um preenchimento obrigatório. Olha só. Eita, eu coloquei errado aqui. Foi mal aí, pessoal. Já estava no Sublime, eu que estava vendo as mensagens aqui. Vamos lá. Digamos, eu vou subir aqui para o input nome, tá? Se eu quero o required aqui, ó, ou seja, quero tornar esse campo nome obrigatório, só eu vim aqui e colocar aqui, ó, required, apenas isso, tá? Inclusive, não é necessário eu colocar nenhum valor dentro desse required. Eu posso colocar aqui, deixa eu ver se eu tenho... Eu vou só tirar uma dúvida, tá, pessoal? No livro ele mostra que a gente não coloca nada, a gente deixa em branco, na verdade a gente apaga isso daí. Eu vou colocar aqui um true, porque aliás, true não, true, né? Ele corresponde a verdadeiro, tá? Vamos fazer um teste aqui, se não for, daqui a pouco eu apago só o true. Na verdade eu vou apagar o igual e o que está dentro de aspas. Só se não der certo, tá? Deixa eu fazer logo um teste aqui, para não precisar ir voltar com vocês, tá? Deixa eu... Só um instantezinho aqui, tá? Pronto. Exatamente. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Eu estava com essa dúvida aqui, por isso que eu testei agora com vocês. O livro, ele mostra assim, ó. O livro, ele mostra dessa forma aqui. Só que, pela lógica que inclusive a gente já trabalhou em alguns campos, é o true ou false, tá? Então, true, verdadeiro, aplica, e o false, ele não aplica, tá? Então, nesse caso, esse atributo, ele funciona dessa forma, sem o igual e as aspas, ou ele funciona dessa maneira aqui, tá? Qualquer uma das duas vai funcionar. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar este atributo, tá? Da forminha que está aqui, e onde tiver os campos obrigatórios, eu vou colocá-los, ok? Por exemplo, digamos, a data de nascimento é obrigatória, eu vou colocar. A idade, digamos que eu vou colocar obrigatória. A pessoa vai ser obrigada a me dizer a idade. Vamos lá. Obrigatório. Endereço, tá? Endereço. Vou colocar aqui também obrigatório. Cidade, ó. Observe que eu estou só colocando no input, não no label, tá? Tá, pessoal? Só no input aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Obrigatório novamente. Aqui o estado eu não vou colocar, porque senão eu vou obrigar a usar um estado, aliás, a usar um estado específico. Vou colocar sem. Vamos lá, o e-mail, digamos que eu vou colocar aqui, ó, e-mail obrigatório. Muitos cadastros, por exemplo, se você for fazer um cadastro do Enem, se você não tiver e-mail, você não cadastra, tá? Inclusive, coloquei no lugar errado, tá? Coloquei no label, conversando aqui. Eu vou colocar no input, ó, tá? Aí no site, nem todo mundo tem site, e eu já coloquei aqui que é opcional, então a pessoa só coloca se quiser.
tá? Digamos que login é obrigatório. Não tem como eu fazer um cadastro de login sem que eu defina um login. Então, eu vou dizer que é obrigatório também. Senha, da mesma maneira, é obrigatório a senha, tá? E repetir a senha também é obrigatório. Então, eu vou colocá-los aqui, ó. Vou fazer um Ctrl S, tá? Fazer um Ctrl S. Vou lá para o navegador com vocês verem como é que vai funcionar esse detalhe, tá? Por exemplo, digamos que eu venho aqui, não vou colocar o nome, tá, pessoal? Vou deixar sem nome. Aí vou colocar aqui a data de hoje, um exemplo. Vou colocar aqui 16 horas e 40 minutos. Vamos lá. A idade, eu esqueci de aumentar lá um pouquinho, vou colocar aqui a idade. Eu não vou colocar endereço, vou colocar a cidade, o estado já está aqui, o Alagoas. E-mail eu não vou colocar, e olha só o que é que eu vou fazer, ó, vou enviar, tá, pessoal? Quando eu clicar em enviar, a primeira coisa, ó, aparece uma mensagenzinha lá, ó, preencha este campo. Aí eu vou dizer, eita, esqueci. Beleza. Aí eu vou lá e preencho. Aí clico em enviar. Aí ele diz, ó, falta esse, preencha esse daqui também, tá? Ah, beleza, rua fulano e tal. Beleza, enviar novamente. Aí ele vai dizer, ó, preencha esse campo que é o e-mail. Então, eu vou colocar o meu e-mail, tá? Agora eu posso enviar. E observe que agora, eita, ainda vem aqui, ó, que ele tá até, esse enviar, na verdade, era para ser aqui abaixo que ele envia tudo. Então, se eu clicar em enviar, ele vai pedir para colocar um usuário, por exemplo, Jadiel, Lúcio, senha, aí eu vou enviar, ó. Aí ele vai dizer, ó, senha, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu enviar novamente, ele vai dizer, redigite a senha, então 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Olha lá. Aí agora ele envia e zera o formulário. Então, basicamente, seria isso daí, pessoal. Ó, eu vou só mudar esse enviar, colocar esse nome enviar abaixo de senha, tá, pessoal? Fica mais lógico aí. Entenderam essa questão aí do obrigatório? Hein, pessoal? Vocês compreenderam aí? Eu vou só colocar esse daqui, ó, esse botãozinho aqui do input, vou colocar ele aqui abaixo, ó. Abaixo só para ficar mais lógico, tá, pessoal? Agora ficou certo. E aí, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta sobre esses campos requeridos aí? Fácil. Bem, pessoal, muito fácil. Até agora, quem respondeu aí só foi o Matheus e o Josenildo. O restante aí do pessoal compreendeu. Bem, pessoal. Alan, qual foi a sua dúvida aí? João também. Na verdade, observe que não é uma tag, tá? É um atributo. Viu, Luciano? Não é uma tag, é um atributo. As tags... Tá praticando, Alan? Tá praticando em casa, Alan? Pessoal, observa que as tags, elas ficam em vermelhas, tá? As tags, elas ficam em vermelha. Então, vai assistindo, pega o livro, vai fazendo passo a passo, viu? E aí você consegue. Qualquer dúvida, você me fala. Deixa eu ver aqui, viu? Vamos lá. As tags, se vocês observarem, é o seguinte, tá? As tags, elas sempre ficam vermelhas. Os atributos, eles sempre ficam verdes. E as propriedades, eles sempre ficam amarelos, tá? E os textos, eles ficam brancos. Ou seja, os conteúdos que os usuários vão ver sempre ficam em branco, tá? No caso do Sublime aí, ele dá essa estruturazinha aí já para facilitar para a gente.
Coisas que o HTML Edition ele não dá. Vamos lá. Pessoal, página 81. Página 81 ele diz o seguinte, ó. Format Action, tá? Ou como se fosse uma formatação de ações, digamos aí. Ele diz o seguinte, ó, o Format Action permite que um elemento insira um endereço URL diretamente em um botão. O atributo Format Action pode substituir o atributo Action do elemento Form. Deixa eu traduzir aí, tá? O que é que acontece? Por exemplo, nós utilizamos aqui na linha... Deixa eu colocar aqui, ó. Na linha 57, que foi o botãozinho de enviar. Aí ele diz o seguinte, e agora, vai enviar para onde? Não existe um caminho aí para enviar. Então, no caso desse Format Action aí, ele permite que a gente defina uma URL, ou seja, um caminho para que esse documento ele vá, ou seja, essas informações elas sejam enviadas. Inclusive, eu posso criar um exemplo, vários botõezinhos dentro de uma tela, de um navegador, e esse navegador eu posso simplesmente dizer ou informar para onde ele vai ser enviado. Cada botão ele vai ser enviado para um local específico. Poderia fazer dessa maneira. Então, na verdade, por exemplo, aqui, ó, o input, ele está enviando, tá? Mas ele não existe uma conexão com o banco de dados. E ficaria mais interessante a gente usar esse Format Action para que a gente crie uma conexão com o banco de dados. Ou melhor, para que ele vá ser enviado para o local correto. Vamos fazer aqui só para vocês verem como é que funciona, tá? Deixa eu só dar uma analisada aqui. Pronto, tranquilo. Vamos lá. Eu já tenho um botãozinho aqui de enviar, tá? Eu vou criar um outro aqui abaixo, eu não vou colocar nenhum BR para ver se ele fica ali juntinho, tá? Um junto ao outro. Vamos lá. Eu vou colocar aqui um input. O input, ele vai ser do tipo submit, ou seja, ele vai enviar, tá? Ele vai submeter-se. O name, deixa eu ver se ele colocou name aqui, ele não colocou, então vamos tirar esse name. Vamos lá. O value, ou seja, o nome que vai ficar lá no botão, é enviar para o banco. Vai ficar muito grande, mas deixa eu ver. Ó, mas para vocês entenderem melhor, tá? Aí aqui eu vou dizer o seguinte, ó, vou vir aqui nesse Format Action e eu vou dizer o seguinte, qual é o arquivo do banco de dados que ele vai ser, digamos, inserido? Ele vai inserir para qual banco de dados? Por exemplo, deixa eu compartilhar aqui com vocês as pastas de vocês. Pra vocês compreenderem melhor aqui. Deixa eu só ver se eu... não era essa, deixa eu ver qual era. Quarta, tá, tem um aqui, deixa eu... Coloquei a pasta errada aqui. Vamos lá. Por exemplo, nós estamos aqui na pasta de quarta tarde, nós já criamos uma pastazinha com o nome de áudio, tá? Nós criamos uma outra com CSS, então os arquivos CSS ficariam aqui, porque isso daqui a gente já preparou para o próximo módulo, tá? Que a gente vai usar essa mesma pasta aqui para o CSS. As imagenzinhas que a gente já viu como inserir, tá? E os vídeos que a gente também já viu como inserir. Aí digamos o seguinte, ó, infelizmente na sequência do módulo de vocês não tem JavaScript, mas digamos que eu criei aqui uma pasta, oh meu Deus, o que eu fiz aqui? Ah, tá. Vamos lá, digamos que eu crie aqui uma pasta JS, tá? Que geralmente a gente usa esse JS para descrever o JavaScript, então nós colocaríamos os arquivos JavaScript aí, tá? Digamos que eu fosse também trabalhar com PHP. Então, eu colocaria um arquivozinho PHP aqui, tá? Ó, tá aqui dentro.
E aí eu poderia criar todos esses arquivos PHP e colocar aí. Vamos lá. Por exemplo, digamos que eu digo que, porque assim, o PHP é a linguagem que a gente usa para fazer a conexão com o banco de dados, tá? Banco de dados, ele pode ser um banco de dados de desktop, instalado no próprio computador, pode ser web. E geralmente, um banco de dados profissional que a gente cria é utilizando uma linguagem SQL, tá? Então, seria um banco de dados SQL. E a conexão é feita através de PHP. Então, digamos que esse arquivo ele fosse chamado de cadastro, por exemplo, cadastro underline cliente.php. Só que detalhe, eu já errei aqui que eu esqueci de colocar o diretório, ou seja, onde está esse arquivo. Então, eu já sei que tem uma pasta chamada de PHP, barra, ó, PHP, deixa eu só diminuir o zoom aqui, ó, PHP, barra, oh meu Deus, eu esqueci de compartilhar com vocês o Sublime, e vocês não falaram nada e eu explicando aqui. Ó, a única coisa que eu fiz, tá, pessoal, foi fazer isso daqui, ó. Então, eu não criei uma pastazinha chamada de PHP. Então, a pasta PHP que eu criei foi essa daqui, ó, com o nomezinho PHP. Barra, aqui teria que ter lá um arquivo chamado de cadastro cliente.php. Consequentemente, quando clicasse em enviar, tá? Quando clicasse em enviar para o banco de dados, esses dados que a gente cadastrou aqui, ele iria procurar esse arquivo, tá? E iriam inserir as informações lá. Mas nós não temos esse arquivo PHP, tá? Então, é só um exemplo para vocês verem. A gente está só usando, por enquanto, o HTML. E aí a gente fica meio restrito aqui. Por exemplo, eu vou salvar aqui, vou mostrar lá no navegador. Mostrar aqui no navegador. Deixa eu criar um BR lá, que eu não suporto essa questão aqui do... Ó, eu tenho o enviar, então ele envia, mas eu tenho que cadastrar. E eu tenho o enviar para o banco de dados. Então, nesse caso aqui, por enquanto, não vai enviar para lugar nenhum. E esse enviar para o banco de dados aqui, ele simplesmente enviaria para o banco de dados se a gente já tivesse criado, coisa que a gente não tem. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que esse Format Action aqui, nós podemos criar, por exemplo, vários botões, se for o caso, tá? Vários botõezinhos, e cada botãozinho enviar aquele documento, aquele arquivo para um local diferente. Deixa eu colocar aqui outro exemplo. Digamos que eu vou colocar aqui um outro input, ó. Colocar outro input, vou colocar ele submit, tá? O name dele eu vou tirar aqui, vou deixar assim. Vou colocar aqui o value, eu vou colocar aqui reset, por exemplo. O reset, na verdade, type não. Isso aqui, ó, inverti aqui, ó. Esse aqui é o reset, tá? E aqui o value é limpar, tá? Então, por exemplo, esse botãozinho aqui, de acordo com esse tipo que eu coloquei aqui, ele simplesmente vai resetar. E o resetar, ele vai apagar, tá? Ele vai apagar todos os dados do formulário e não vai para lugar nenhum. Por exemplo, vamos colocar aqui. Vou atualizar, tá? Digamos que eu coloco aqui, ó, o Jadiel. Vou colocar aqui idade, vou colocar algumas informações. Cidade, São Sebastião, rua tal, e-mail tal, site tal, cor tal. Vamos colocar aí um rosinha agora. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aliás, só para vocês verem que ele vai, eu não estou colocando data de nascimento, vou tirar o endereço, tá? O objetivo aqui é apagar. Quando eu clico em limpar, observe que ele não disse, por exemplo, insira nenhuma informação. Ele simplesmente resetou, ou seja, apagou todas as informações que tinha nos campos. Então, ele não pediu para eu adicionar, por exemplo, o nome. Ó,
Só colocar aqui de novo, por exemplo. Ó, não coloquei o nome. Eu posso a qualquer momento limpar e observe ó, que a idade e o endereço ele apagou, tá? Agora, diferente, se eu colocar aqui, ó, rua e cidade, e eu for clicar em enviar, ele vai pedir para preencher os campos, tá? Se eu clicar em enviar para o banco de dados, ele também vai pedir para preencher campo por campo, tá? Porque, ou seja, para ir, esses campos eles são obrigatórios. Para enviar, esses campos vão ter que ser obrigatórios. Para apagar, não tem nada de obrigatório. Você pode apagar tudo, tá? E aí, pessoal, entenderam essa questãozinha aí do format action, que seria aqui o da linha, o atributozinho aqui da linha 59, tá? Que é só a possibilidade de você colocar um link, um caminho para ser enviado. Ok. Pessoal, eu passei algum exercício na aula passada de formulário para vocês. Me confirmem aí, por favor. Sim, tá. Eu vi que algumas pessoas enviaram. Só fiquei na lembrança se era da turma de segunda tarde que estão vendo conteúdos iguais, digamos assim, só as páginas que são diferentes. Beleza. Pessoal, vamos fazer da seguinte maneira, tá? Nós não terminamos ainda os formulários. Ainda tem na próxima aula para a gente concluir os formulários e... Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu dar uma... Ok. Olha só, pessoal, próxima aula, faltou aqui poucas páginas para a gente terminar o livro, tá? O livro, ele acaba aí na página 86, beleza? Então, vamos fazer da seguinte maneira. Próxima aula, a gente termina o livro, faz alguma revisão aí, alguma outra práticazinha aqui do HTML, tá? E de hoje a 15 nós faremos a prova. Ou, na verdade, a gente pode fazer o seguinte, ó, para a gente ganhar tempo aí. Como vocês não querem atrasar-se no curso de vocês, vamos fazer da seguinte maneira. Próxima aula a gente termina, só faltam 2 páginas. Só faltam 2 não, tio. Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu só ver aqui quantas páginas faltam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas. Essas 7 páginas a gente termina em meia hora, 40 minutos. Vocês querem fazer a prova semana que vem ou de hoje a 15? O que é que vocês preferem aí? Vamos lá, quero todo mundo opinando aí para depois não reclamar da decisão que foi tomada. Vocês querem a prova de hoje a 8 ou de hoje a 15? Alan, de hoje a 15. De hoje a 15. Luciano, primeiro, a prova eu iria passar para vocês uma prova prática para vocês montarem durante a semana, que é geralmente o que eu faço com as turmas, tá? Mas aí, cara, eu posso fazer uma prova onde todos consigam responder ela online. Só que eu vou colocar, por exemplo, um código. Esse código vocês vão analisar e vão dizer o que é que vai acontecer com esse código. Tá? Então, vocês vão ter que estudar todo o HTMLzinho para quando aparecer o código, você já saber o que se refere a esse código. Tá? Vamos lá, tem mais pessoas aí para responder. O Alan disse que era de hoje é 15, o Matheus de hoje é 15, o Wesley daqui a 155 dias. Deixa eu ver mais aqui. O Luciano de hoje é 15. Tem mais alguém aí que não respondeu? Jaqueline. Jaqueline caiu a internet dela, bichinha. Vamos lá. Então, pessoal, fica acordado, tá? De hoje a 15 a gente faz a prova. Próxima aula a gente dá uma revisãozinha aí.
termina o livro e dá uma revisão, tá? Então, por favor, estudem, anotem as dúvidas que vocês têm e a gente tira na próxima aula, combinado? E semana que vem a gente faz a prova. Aliás, de hoje a 15 a gente faz a prova. Beleza? Certinho assim? Pessoal, estão liberados, tá? Fiquem com Deus. Se cuidem, que o bicho está pegando a cada dia aí. E quando for semana que vem estaremos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, certo? Valeu aí, estão liberados.